tem uma homilia de São Gregório Magno, de Natal, ele diz assim, preste bem atenção no processo da concepção, do nascimento de Cristo. Não dependeu da mãe, não dependeu de ação humana, dependeu do filho que nasce. Então, no mistério do Natal, no mistério desse mistério de concepção, quem quis nascer foi Deus. Para nascer, ele criou sua própria mãe. É muito louco. Isso teologicamente, até filosoficamente, dá um nó na cabeça. Porque é real. Porque se Cristo é Deus, e nós cremos e damos a vida por isso, nós cristãos todos, né, protestante, católico, nós professamos que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele criou a sua própria mãe. E se fez criatura. Então, a Virgem Maria, ela é salva pelo seu filho para que o seu filho nos salve. Esse é o mistério da Virgem. Então, a Virgem Maria, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela também foi salva. É a primeira salva pelo Senhor, pelo seu filho, ainda antes de concebê-lo. Por pura graça. Por pura graça. Eu gosto, Rafael, de destacar esse aspecto da singularidade de Maria. Sim. Veja, salvo exceções dramáticas, todos nós temos a nossa mãe como sendo a melhor. E nenhum de nós pôde escolher de que mãe viria e que mãe teve. E sem escolhermos, sem termos tido a mínima possibilidade de escolher, nós já temos a nossa mãe como sendo a melhor. Você não acha que o único ser no universo que não só podia escolher, como podia fazer uma mãe para si, não faria de fato a melhor mãe possível na existência? Pois é. Então Maria não é assim a melhor mãe que Jesus recebeu. Ela é a melhor de todas as mulheres, porque nós estamos dizendo que é alguém feita por Deus para esse papel. Nenhuma maternidade na face da terra jamais foi igual e jamais será igual. Mas não há o perigo de algumas pessoas, alguns católicos, esquecerem da figura de Cristo e substituírem pela figura de Maria? Do ponto de vista afetivo, isso pode ocorrer se você pratica a devoção desconectada do seu conteúdo fundamental. Então, o objetivo da devoção, no caso o rosário, o terço, é de não ser uma oração necessariamente à Virgem Maria, mas com a Virgem Maria, passando por todo o Evangelho. Então você tem cenas do Evangelho que são meditadas, contempladas, na medida em que se recita aquelas Ave-Marias. Se você torna a oração do Rosário como uma récita mecânica, automática, das Ave-Marias, desconectado da contemplação dos mistérios, aí sim. Mas isso pode acontecer com qualquer oração. Exato, com qualquer oração. Inclusive orações espontâneas e tal. Sobre essa questão, Vilela, de será que Maria não vai roubar o lugar devido somente a Cristo? Uma vez, um amigo querido, certa vez disse: Eduardo, o próprio Cristo desprezou Maria e vocês ficam aí... Desprezou Maria? Não, e você pode... Como assim? Então, ele disse ele disse que Cristo tem esse papo, muito que Cristo desprezou Maria. Eu falei, mas como que Cristo desprezou Maria? Aí ele citou uma passagem no Evangelho de Lucas. Esse é teu filho não, diz assim... Não, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Isso, a mãe está ali fora e ela quer falar com você. E aí Jesus responde: quem é minha mãe? Minha mãe é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. Então tá vendo? Jesus desprezou Maria, mas espera lá. Isso a gente lê no Evangelho de Lucas, a gente tem que ler dentro da mentalidade do narrador, que é Lucas. Quem que foi que ouviu e obedeceu? Maria ouviu a voz do anjo e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que Jesus está fazendo, ele não está desprezando Maria de forma nenhuma, ele está a colocando justamente como modelo de fé, como sinal que aponta para ele. E aí eu, conversando com esse colega, eu fiz duas perguntas. Primeiro, você acredita que Jesus é perfeito? Ele acredita. Você acredita que Jesus cumpriu os 10 mandamentos? Acredito.
Como que ele desprezou Maria se um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe? Se ele tivesse desonrado Maria, ele não seria o nosso Salvador, porque ele teria pecado. Então é impossível ele ter desonrado Maria. E a segunda pergunta que eu fiz em comentário foi: se Jesus cumpriu os mandamentos, você acha que ele cumpriu perfeitamente? Sim. Então é impossível nós honrarmos Maria mais do que Jesus honrou. O padre falava no início, né? Jesus foi o único que fez a própria mãe. É óbvio que ele honraria a própria mãe. Então, respondendo a sua pergunta, se existe esse risco, talvez numa devoção muito esvaziada de conhecimento, de significado, porque via de regra toda a devoção mariana, e foi isso que me abriu os olhos para a fé católica e me trouxe para a fé católica, toda a devoção mariana é cristocêntrica. Todos os dogmas marianos, né, os 4 dogmas marianos, são cristocêntricos, apontam para a figura do Cristo. Ao fazer uma oração para Maria, não teria problema também? Olha só, a oração mesmo da Ave Maria. A primeira parte Ave Maria, ela é toda evangélica, tá tudo no Evangelho. Se você vai fazer, nós vamos repetir a saudação do anjo. Ave Maria, cheia de graça. Lucas capítulo 1. Bendita sois vós entre as mulheres. Quem diz isso para ela é Isabel, na casa de Zacarias, quando ela chega e ela sauda Isabel. Isabel diz: de onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Bendita és tu e bendita aquela que creu. E depois o próprio Magnífico diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Então a primeira parte nós estamos dizendo aquilo que é evangelho, está na Bíblia. A segunda parte da Ave Maria é onde nós pedimos: rogai por nós, né, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. O que é esse rogai por nós? Nós não estamos pedindo a Maria para que ela substitua Jesus, nós estamos pedindo para ela: mãe, fale com Jesus também sobre a minha vida. Por exemplo, um exemplo muito claro, acho que para as pessoas poderem compreender como que funciona na nossa cabeça essa devoção à Virgem Maria. Eu tenho um amigo, nós somos muito amigos mesmo, ele é um pastor luterano, e ele, uma determinada vez, ele fez essa pergunta para mim. Eu falei assim: olha só, como que é o nome do pastor da sua igreja? Ele disse o nome. Bom, você faz direção espiritual com ele, você pede oração para ele, você pede conselhos para ele, sim ou não? Ele disse sim. Pois é, a Virgem Maria para nós, e todos os santos que estão no céu, estão vivos, ela não está morta. Então, pela participação, conceito de participatio em São Tomás de Aquino, participam da vida de Deus. Então, estão na plenitude da beatitude, da visão de Deus. Então eu, como assim eu peço por Vilela orar por mim, pelo padre rezar por mim, quando eu peço e rezo com a Virgem Maria, e isso é muito importante, até para os católicos que estão aqui escutando, nós não rezamos a Virgem Maria, porque ela não pode fazer nada. Mas nós rezamos com a Virgem Maria, que pede ao Filho. Por isso que tem um título de Nossa Senhora, que é a onipotência suplicante. Tem todo o poder. Quer dizer, Cristo, diante de um pedido da sua mãe, por exemplo, vou colocar a gente aqui, nem coloca Jesus, a gente com as nossas falhas, né? Cara, a mãe pedir pra nós alguma coisa que tá ao nosso alcance, a gente falar não, a gente não consegue nem dormir de noite. Pra quem tem a consciência limpa e um relacionamento. Então, do mesmo modo como a Virgem Maria antecipou o ministério público de Jesus, né? É muito claro isso para nós. Jesus ainda não estava na sua hora de se manifestar ao mundo. E na boda de Caná, falta vinho. Como uma mãe que tá ligada no 220, não sei como que é com a sua esposa, minha esposa é assim. Então, cara, acabou o vinho. Tava contadinho. E ali, é muito bonita essa cena de João capítulo no capítulo 3. 2, desculpa, porque João está falando para nós da realidade dessa água, ele está catequizando sobre a água. Então ele fala, João Batista ali, ele batiza com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo. Depois, nas bodas de Caná, faltou vinho. Nossa Senhora tá ligada. Eita, tá vendo o movimento ali da galera, levanta, vai lá na cozinha, como quem quer nada. Ela fala pro filho, filho, o negócio é o seguinte, quero conversar com você. Pode falar, mãe. Não, vem aqui primeiro. Eu gosto de uma interpretação de um padre da igreja, São Basílio Magno, e nessa interpretação ele fala que Nossa Senhora vai dentro da cozinha com Jesus.
Mãe faz esses paranauê, cara. Ela te coloca nos lugares e ela fala, ó, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim, eita. Aí acho que vocês podiam falar melhor a tradução original, né? Porque tem algumas traduções que diz que tem entre eu e ti, mulher, ainda não chegou a minha hora. Como se Jesus estivesse dizendo, o que você tá... Como se ela antecipasse. Como se Jesus achasse ruim dela estar fazendo aquilo. Mas Nossa Senhora fala assim pros presentes, ó, fazei tudo o que ele vos disser. E Nossa Senhora sai fora, Vilela, e deixa Jesus dentro da cozinha com o B.O. e vai dar o rolê dela com as mulheres amigas dela, deixa Jesus lá dentro. É isso que Nossa Senhora faz. Nossa Senhora pega Jesus e coloca Jesus no problema, naquela situação, e deixa Jesus resolver, faça o que ele vos disser. Ela sai de cena. É Jesus que é o protagonista. A palavra cemitério em grego, coimiterium, tem vários significados. Um dos significados da palavra cemitério é dormitório. Ah, é? Sim. Porque nós somos batizados, você foi batizado, todos nós somos batizados, nós somos sepultados em Cristo, nós já morremos. A graça do cristão é que ele já está morto, ele já morreu, ele já passou pela morte. Ele já passou pela morte, pelo seu batismo em Cristo, ele já ressuscitou em Cristo. Então a vida biológica, que tem o seu fim no túmulo, é só um detalhe no caminho. É por isso que no dogma da Assunção, o antigo, nós cremos que Nossa Senhora foi assunta, isso aqui a gente pode falar depois, a assunta aos céus. Nosso Senhor, no fim dos tempos, na plenitude da vida de Nossa Senhora, nessa peregrinação terrestre, veio e ela levou para o céu. Ela não passou pela experiência da morte? Isso não é dogma. Não é dogma? Isso é opinião teológica. Exato. Alguns pensam que ela passou pela experiência da morte, outros pensam que ela não passou pela experiência da morte. Isso é opinião teológica, está aberto. Mas o fato que é dogma é que ela está no céu em corpo e alma. Exato. Todos os demais santos estão no céu somente em alma, aguardando a ressurreição do corpo. Ela já está no céu como primícias, né, como até apontando para a nossa esperança que declaramos todo domingo, creio na ressurreição da carne. Ela já está no céu em corpo e alma. Mas se ela passou ou não pela morte, isso São João Paulo II... Eu sou da linha de João Paulo II. São João Paulo II, numa das suas catequeses, ele demonstrou predileção por parte de nós cristãos do Ocidente, latinos, porque existe também a fé ortodoxa oriental, na Assunção de Nossa Senhora, mas nós temos uma predileção por crer que ela passou pela experiência da morte, embora não da forma como nós passamos ou passaremos. Por quê? Porque se Cristo morreu, a Virgem não gostaria de não poder seguir a Cristo em qualquer realidade. Ela é uma discípula perfeita. Se amoldou em tudo. Se amoldou em tudo. Então ela jamais aceitaria não seguir a Cristo em tudo, inclusive na morte. Mas não morreu no sentido de ser sepultada, decomposta. Isso não. Pode ter morrido... Tanto que fala dormício, né? A dormição. Dormiu. Uma morte tão ligeira e tão rápida antes de ser glorificada, ressuscitada e assunta aos céus, que nem pareceu uma morte de fato, mas se assemelhou a uma dormição. E aí a palavra dormição seria em sentido analógico nesse sentido. Mas foi o que o Eduardo falou. Ficou como discussão teológica esse detalhe. Embora o dogma seja o da Assunção, o fato de que ela foi assumida. Hoje você tem setores, não quero generalizar, mas setores do protestantismo extremamente beligerantes em relação à Virgem Maria. E você tem outros que procuram encontrar a justa medida, exaltá-la com um pouco mais de bom senso. E aí, por parte de muitos católicos, há toda uma campanha de recortes de vídeos, de áudios, para dizer, olha, os protestantes estão reconhecendo, e a guerra não acaba. Por quê? Porque eu diria que são feridas históricas muito longas, né, muito antigas, e sempre somos acusados sob a égide de idólatras, no sentido de que qualquer tipo de afeto
nessa antropologia equivocada de alguns setores protestantes, se configura como adoração. Eu costumo dizer que isso é resultado do que eu disse há pouco, uma antropologia equivocada. Por quê? Porque qualquer ser humano de bom senso sabe distinguir, olhando para si mesmo, uma hierarquia de afetos. Você ama sua filha de um jeito, sua esposa de um jeito, seus amigos de um jeito e a Deus de um jeito. Ou seja, há uma hierarquia de afetos dentro da pessoa. Nem sequer gestos externos determinam o grau de veneração que você tem ou não. Então, por exemplo, dobrar o joelho diante de algo é adoração. Ué, mas em quantos lugares, por exemplo, o rapaz se ajoelha diante da moça para pedi-la em casamento? Ou você se ajoelha diante do seu filho para amarrar o cadarço do sapato dele? Então uma pessoa olhar para mim e dizer, você está adorando a Virgem Maria, eu estou vendo. Não, você não está vendo. Você não pode dizer isso para mim. Sendo que eu, em plena consciência, sei que não estou. Ou seja, você não pode determinar o meu afeto. Eu não me ponho diante da Virgem Maria como eu me ponho diante de Deus. Mas tem um porquê deles acharem que a gente adora santos e Maria e outras pessoas além de Deus. Quando da Reforma Protestante, os reformadores e os reformados, eles excluíram da sua assembleia litúrgica o sacrifício eucarístico. Sim. O sacrifício eucarístico é o ápice da missa, adoração. Né? Toda adoração é um sacrifício em si, e o ápice desse sacrifício é o sacrifício eucarístico. A gente pode adorar com músicas? Pode. A gente pode adorar com orações? Pode, mas o ápice é o sacrifício eucarístico. Só que a gente pode louvar com músicas, louvar com orações? Também. Louvar Maria não é pecado, não é errado. Adorar porque a gente só deve adorar a Deus. Como os protestantes retiraram da sua assembleia litúrgica o sacrifício eucarístico, eles ficaram simplesmente com uma ceia na qual eles mesmos dizem, na vasta maioria, de que não passa de um memorial, de um lembrete daquilo que aconteceu. O que eles têm nas assembleias litúrgicas deles? Oração, músicas e pregação. Então eles adoram a Deus. Por exemplo, vai ter um congresso de louvor e adoração no meio evangélico. O que é um congresso de louvor e adoração? Um congresso de música. É uma reunião para falar de música. Então eles só conhecem a adoração via música. Então quando eles veem a gente cantando uma música para Maria, tá adorando. É porque na concepção deles o único jeito de adoração que existe é cantar música, é orar. Não, eu posso adorar cantando, mas eu posso louvar cantando. Eu posso adorar rezando e eu posso louvar rezando. E a gente sabe, inclusive biblicamente, que louvar as obras da criação não é nada de errado com isso, muito pelo contrário, é incentivado pelas escrituras, né? Louvar a própria criação, a mulher virtuosa de Provérbios 31 será louvada. E assim, você falou da rainha, eu tenho um amigo querido que é pastor, né? E eu falei que eu vim aqui, eu falei, vou no Vilela, tô mais empolgado, então, que legal, você vai falar sobre o quê? Aí eu falei, Nossa Senhora. Aí ele respondeu, Vossa Senhora. Aí eu falei, não, Nossa Senhora. Aí ele, não é minha. É vossa. É Vossa Senhora. Aí eu falei assim, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Na época do Bolsonaro, os petistas falavam, não me representa, não é meu presidente. Mas ele era o presidente. Hoje, na época do Lula, os bolsonaristas dizem, não me representa, não é meu presidente. Mas ele é o presidente. Querendo ou não. Querendo ou não. Você pode espernear, meu amigo, ela é sua rainha. Assim. Em 1970, um rapaz, um extremista, não posso dizer que nem era protestante, porque uma pessoa protestante de verdade nunca faria uma coisa dessa. Ele entra na Basílica Velha, onde estava a imagem de Nossa Senhora, e coincidentemente a luz acaba e ele salta o cofre onde está a imagem, quebra, pega a imagem e leva para fora e quebra essa imagem e ela fica quebrada em 200 pedaços. Queria pedir pro Paquito se pudesse colocar. É aquela primeira imagem que É a primeira. Olhem aí foto, pra vocês verem. E é muito. E aí eu volto a falar de novo do símbolo, gente. Olha lá. Ela foi despedaçada. Ela foi despedaçada a tal ponto que a cabeça foi despedaçada, foi fragmentada, então não pôde
ser reconstruída. Hoje, a cabeça que está reconstruída na imagem que está em Aparecida original hoje, não é a cabeça original. E a Maria Helene, que foi essa mulher que fez a restauração, e aí entra de novo a simbologia, né? Ela chama Maria, o nome dela é Helena, ela conta o testemunho dela. Quando chega essa imagem toda fragmentada, ela assusta. Porque ela começa a perceber do peso que tinha agora, ela tem que restaurar uma imagem que se identifica totalmente com o Brasil, é símbolo do país. E ela demorou 33 dias certinho para terminar a restauração daquela imagem. Então, quando nós vamos em Aparecida, que tem essa imagem hoje toda restaurada, de fato é o Brasil. Essa imagem foi achada, jogada, abandonada na lama, foi recolhida, reconstruída. Depois foi quebrada de novo em 200 pedaços e aí foi reconstruída de novo. E um detalhe, e aqui para mim é o símbolo mais profundo de tudo. Imagina você pegar uma imagem, jogar, ela quebra em 200 pedaços. Sabe a única parte que não foi quebrada na imagem? Qual? As mãos. Ela não para de rezar. As mãos, eu não sei se dá pra gente ver. Mesmo quebrada, dá pra ver. Mesmo quebrada, ela continua rezando. Essa é brasileira mesmo. Essa é brasileira, não desiste nunca. Essa é a mãe do Brasil. Essa é a mãe brasileira que toda arrebentada, quebrada, jogada, excluída, vilipendiada, não desiste de orar pelos seus filhos. Isso é muito forte. Então, o sertanejo, aquela pessoa da roça, aquela pessoa simples, que às vezes nem estudou, que nem que é analfabeto, consegue compreender esse sinal. A Virgem Maria de Aparecida, ela fala para os doutos, tipo uma princesa Isabel, como uma pessoa super simples. Sim. E um dos primeiros milagres de Nossa Senhora foi libertação de escravos. Quando você tem a história do famoso escravo Zacarias, mas tem outras histórias, que ele pede para o seu feitor para poder fazer uma oração diante da imagem, ele está com correntes pesadas no pescoço e nas mãos, ele se ajoelha e pede para Nossa Senhora, as correntes caem. Então veja, de novo, Nossa Senhora também é, vamos dizer assim, uma resistência claríssima à escravidão de seus filhos. Ela está dizendo, olha, os escravos são meus filhos. Eu não estou a favor da escravidão.